Olá, querido amigo, querida amiga da Rádio Novo Tempo de Curitiba, 106,5 FM. Está no ar mais um programa Na Palavra, o curso bíblico interativo da sua tarde de sábado. Estamos dando continuidade a essa série especial do estudo do livro de Daniel, Profecias de Daniel. E o tema de hoje é Na Cova dos Leões com Daniel. Você já observou que adorar é uma necessidade humana? Adorar é algo inerente à nossa natureza, ou seja, já nascemos como seres que adoram. Com certeza não há ninguém que não adore. Uns adoram animais, outros os astros da natureza ou ainda pessoas e objetos. E lógico, há pessoas que adoram a Deus. Estamos falando aqui de uma adoração racional, ou seja, que é expressa através de oração, reverência, ofertas e louvores. A verdadeira adoração deve ser espontânea e ter a Deus como centro dessa adoração. Daniel compreendeu essa verdade e adorava somente ao Deus vivo. E você? Como você adora? No estudo de hoje, nesta tarde de sábado, nós veremos como Daniel adorou a seu Deus, mesmo diante de um decreto de morte. Eu sou o pastor Denis Barcelo e em todo momento, em todo lugar, você ligado na palavra. Sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão sintonizados conosco através das ondas da rádio e você que está conectado conosco através do nosso canal no YouTube, Rádio Novo Tempo Curitiba. É uma alegria mais uma vez ter a sua presença conosco aqui no estudo da Palavra de Deus. E hoje eu tenho a alegria de ter a companhia aqui nos estúdios da rádio, o pastor Renato Teles. Pastor Renato, boa tarde, amigo, seja bem-vindo. É uma alegria ter você conosco. Dê o seu alô, mande o seu abraço também aí para os nossos amigos ouvintes e telespectadores. Muito bem, boa tarde, pastor Denis. Como é que está? Tudo certo? Tudo bem, Nós graças a Deus. estamos mais uma vez aqui, novamente aqui com este programa. Eu tenho certeza que vai ser uma benção e que você possa estar acompanhando. Seja muito bem-vindo aqui conosco nesses momentos e também mandar um abraço aí para as igrejas ali do distrito do Pilarzinho, Santa Felicidade, Jardim Pinheiros e Vila Marta. Estejamos Maravilha. todos aí na escuta. Que bênção, pastor. Para aqueles que ainda não viram ou não acompanharam um programa aqui com o pastor Renato já esteve conosco aqui em outros momentos especiais também. O pastor Renato, ele é o pastor da região do Pilarzinho. E essas igrejas que ele citou compõem essa região aonde ele pastoreia. Então, se você, um amigo, alguém que deseja visitar uma dessas igrejas, de repente é próximo à sua casa, você será muito bem-vindo. Nós temos cultos aos sábados pela manhã, domingo à noite, quarta à noite. Então você será muito bem recebido em uma dessas igrejas também. Então, nosso abraço aí para todos que residem nessa região também, né? Aproveitamos então também o início do nosso estudo, do nosso programa nessa tarde de sábado, para lembrar você que deseja ter essa revista que nós estamos estudando todo sábado, a revista de Daniel. Você pode entrar em contato aqui na rádio, envie uma mensagem para nós no WhatsApp 99632 0468 99632 0468. Você manda uma mensagem no WhatsApp dizendo que você quer a revista de Daniel e nós vamos estar encaminhando para você totalmente gratuito. E lembrando também, se você deseja fazer um estudo pelo WhatsApp com a Esperança, você também pode mandar uma mensagem para nós aqui ou direto para a Esperança, 12 98200 0062, e você vai ter a oportunidade de fazer uma ou mais séries de estudos da Palavra de Deus, aonde você vai aprofundar o seu conhecimento e também descobrir mais o plano de Deus para a sua vida. Nós vamos então agora adentrar ao estudo dessa tarde, vamos orar e vamos iniciar então o estudo.
Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de mais uma vez podermos estar conectados com o Senhor, conectados com os nossos amigos, para podermos juntos estudar a tua palavra. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos ilumine através do teu Santo e bom Espírito, para que possamos compreender a tua palavra, possamos praticar a tua palavra e possamos também compartilhar a tua palavra com as pessoas que dia a dia o Senhor coloca ao nosso redor. É o que nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Renato, querido, então nós vamos adentrar agora o estudo. O tema de hoje, como nós já fizemos a introdução, na cova dos leões com Daniel, né? Uma história relativamente conhecida para aqueles que estudam a palavra de Deus, mas hoje nós vamos tirar algumas aplicações, alguns ensinamentos para a nossa vida. E a primeira pergunta do estudo de hoje, da lição de hoje, é a seguinte: por que o rei Dario quis constituir a Daniel sobre todo o reino? Qual é o contexto ali que fez com que o rei Dario, então, quis constituir Daniel sobre todo o reino, de acordo com a palavra de Deus? Muito bem, querido ouvinte, você que já tem acompanhado aí os nossos programas anteriores, vai perceber que nós estamos agora no segundo reino ali, né? Nós já passamos Babilônia, né? A cabeça ali, conforme foi estudado no capítulo 2, né? A cabeça de ouro, agora nós estamos num novo reino. Daniel está servindo agora. Dario, ele faz parte ali do reino dos Medos e dos Persas, ok? Então isso é marcante, pastor Denis, adiantando um pouquinho aqui a questão para marcar essa transição, né? Porque agora nós estamos diante de um novo reino ali. E Daniel, tinha uma função importante dentro do contexto ali de Babilônia, mas agora também no reinado de Dario, os Medos e os Persas, né? E respondendo à tua pergunta, de acordo com a palavra de Deus, ali em Daniel, se você, querido ouvinte, puder acompanhar, Daniel capítulo 6, ali dos versos 1 em diante, começa falando o seguinte, né? Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino, e designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a ele, né, ao rei, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores, entre os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava tê-lo à frente como governador, né, de todo o império. Então, pastor Denis, destaque aqui é que dentre esses homens, né, como o texto diz ali, eram 120 sátrapas e 3 supervisores. E Daniel se destacou pelas qualidades, grandes qualidades. Ou seja, Daniel, conforme você já tem estudado aí com a gente, Daniel era um homem íntegro, né? Era um homem temente a Deus, era um homem correto, e essas qualidades fizeram com que agora, né, no segundo reino aqui do capítulo 2 ali dos Medos e dos Persas, o rei Dario enxergasse essas qualidades em Daniel. Tanto é que ele queria colocar Daniel sobre todos os outros, né? Então o rei confiava que Daniel faria as coisas corretas, né? Que legal. E é interessante também, pastor Renato, a gente enfatizar que já no período babilônico, do Império Babilônico, Daniel já se destacava também. Exato. Né? Então, a gente já observa que Daniel já era uma referência no Império anterior. E ele continuou sendo uma referência agora nesse Império também. Aqui na minha versão, o verso 3 que você leu, diz que nele havia um espírito excelente. Então, nós entendemos que Deus, através do Espírito Santo, atuava plenamente na vida de Daniel. Sim. Deus concedeu a ele dons
e ele usava esses dons para a glória e honra do Senhor. Então ele servia a Deus e, claro, servia ali aos impérios na qual ele estava naquele momento constituído ali, um dos sábios dos impérios. Mas por que ele se destacava? Não era algo unicamente humano, era a ação de Deus na vida dele e através dele, né? Então, esse é um ponto que eu acho que é importante a gente frisar, porque muitas vezes a gente valoriza os dons e talentos humanos e não tem nada de errado nisso, mas por trás de um homem está Deus. E no caso de Daniel, o Deus de Daniel agindo através dele, né? Sim. Me permita, pastor Denis, a gente retomar um pouquinho lá no capítulo 1, quando no verso 20 ali, né, fala que quando o rei, ainda Nabucodonosor, faz as perguntas, né, para ali Daniel, seus amigos, o verso 20 diz que ele fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos encantadores do seu reino. Então, de onde vem a verdadeira sabedoria e conhecimento, senão do Deus de Daniel, né? Do nosso Deus, né? E Daniel encontrou essa sabedoria e esse conhecimento sobre diversos assuntos por uma questão muito importante, que ele temia ao verdadeiro Deus. Então, esse é um ponto que, mesmo Dario não sendo, vamos dizer assim, um homem que talvez temesse a Deus, né? Não temos essa... Mas ele entendeu que Daniel temia o Deus verdadeiro, conhecia a respeito da história de Daniel e decidiu então nomear Daniel para ser o representante de todos aqueles sátrapas ali, né? Isso é muito interessante. É verdade. E conforme você colocou aí, né? A palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Justamente. Então, como ele temia a Deus, Deus concedia a ele a sabedoria. E qual foi o sentimento, pastor Renato, despertado nos príncipes ao saberem da nomeação de Daniel? Eles ficaram bem felizes, brincadeira, não ficaram nada felizes. E você pode acompanhar ali, querido ouvinte, ali a sequência do texto bíblico, ali principalmente o verso 4, né? Diante disso, os supervisores, né, os sátrapas, procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram, não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel e não era desonesto nem negligente. Então, eles não ficaram felizes com a indicação que o rei pretendia fazer de Daniel, e eles então tentaram inicialmente, querido ouvinte, procurar alguma falha em Daniel. Mas sabe o que é mais interessante? Que eles não conseguiram achar nada, nada de errado. Daniel só tinha qualidades, né? A gente pode falar da qualidade negativa, mas é qualidade positiva, né? Só tinha coisas boas, né? Então, é interessante a vida de Daniel, né? Nós não encontramos relatos que Daniel tenha... A Bíblia não relata algo de negativo sobre Daniel. Isso é muito interessante. E esses outros homens sentiram inveja, sentiram... Eles vão dizer mais adiante, Daniel é daqueles exilados de Judá, né? E agora vai dominar sobre nós. Então eles ficaram com inveja, com ciúme, e tentaram de alguma forma impedir que Daniel se tornasse esse supervisor do rei, né? E tentaram procurar alguma coisa, porém não encontraram nada, né? Porque não tinha nada de ruim em relação ao caráter de Daniel, né? E o verso 5 ele destaca novamente essa ênfase deles, né? Nunca acharemos ocasião alguma para acusar esse Daniel. E aí eles têm uma ideia, né, aqui. Sim. Se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Né? Interessante que eles mesmos chegam à conclusão de que eles não encontrariam nada que pudesse de alguma forma denegrir ali o caráter de Daniel, a não ser, né, em relação a de que procurassem, né, em relação àquilo que Daniel praticava, né, temor a Deus. E aí eles bolam um plano, né? O autor da lição, ele comenta aqui, dizendo, de fato, Daniel
se pudéssemos, né, trazer para o contexto de hoje também, Daniel seria um político ficha limpa. Então ele seria um político ficha limpa, ou seja, não teria nada contra Daniel, mas esses homens, eles estavam insatisfeitos, como você disse. É, eles tinham um preconceito porque Daniel não era do povo deles. Daniel tinha vindo como escravo, exilado. E Eles usam, inclusive, esse eles termo, né? usam esse termo. E aí agora ele está sob uma autoridade de um escravo, né? Sujeitos àquele que tinha que estar sujeito a eles, agora eles têm que estar sujeitos a Daniel, né? Sim. Então aquilo para eles, de certa forma, seria humilhante. E então, diante dessa situação, Pastor Renato, que proposta os príncipes fizeram ao rei Dario? Qual foi a proposta? Qual foi a artimanha? O que eles articularam para tentar pegar Daniel em uma falta ou em um erro? Os medos e os persas, eles tinham uma característica bem peculiar, assim, né? Que eles não podiam, qualquer decreto que eles emitissem, ele não poderia ser revogado. Essa é uma característica deste reino, né, dos medos e dos persas. E eles usaram essa artimanha para tentar ali fazer com que Daniel caísse nessa armadilha ali. Mas Daniel temia Deus e, obviamente, que não ia ceder diante disso. Então eles bolaram o plano, né? O capítulo, o verso 6 ali diz assim, ó, e assim os supervisores e os sátrapas de comum acordo, né? Quer dizer, todos eles concordaram com o plano, né? Não Uhum. teve nenhum ali, opa, vamos, Vamos fazer é diferente. diferente, ninguém, todos concordaram com esse plano, né? Foram falar com o rei e eles aqui usam, né, uma palavrinha de ó rei, né? Nós estamos aqui, nós somos os seus aliados, queremos o seu bem, né? E eles dizem então, vive para sempre o rei, né? Todos os supervisores reais, o verso 7 continua falando, prefeitos, sátrapas, conselheiros, governadores, concordaram que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Hum. Então, esse era o plano, né? Aí eles iam. Porque assim, Daniel, você já estudou, querido ouvinte, já percebeu que Daniel orava quantas vezes por dia? 3 3 vezes. vezes ao dia. E não orava em escondido. Era uma oração em que ele abria janelas em Uhum. direção a Jerusalém e todo mundo via. Então, Uhum. aí eles pegaram, que eles acharam, né? Agora nós encontramos um meio. Se Daniel for fazer a oração, opa, durante 30 dias não pode. Só para o rei Dario, né? E, e o rei, lógico, o ego, né, Uhum. naquele momento caiu na armadilha, não percebeu ali. E o Uhum. rei emitiu o decreto, né? No verso 8 diz, né, que o rei emitiu o decreto e assine para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, como eu mencionei, né? Não podia ser revogado. E que não pode, e o rei Dario assinou o decreto. Uhum. Ok, então agora eles, era só questão de tempo, né? Uhum. Daniel vai continuar orando e Uhum. agora a gente vai pegar ele aqui porque tem um decreto que ninguém pode orar a nenhum deus a não ser ao rei Dario. Uhum. Uma característica interessante aqui, que os reis naquele contexto, né, eles se achavam meio que deuses, né? Então o rei Uhum. gostou da ideia, né? Sim. De que, poxa vida, estão me adorando aqui, né? Uhum. E o que acontece agora na sequência, né? A sequência da história. Mas antes de irmos para a próxima pergunta, eu queria lembrar você que está conectado conosco, você que está sintonizado pelas ondas da rádio, você que está nos acompanhando pelo canal no YouTube. Quero mandar um abraço carinhoso para você, você que de repente está eh, ou no trabalho, ou a caminho de casa. De repente você já está em casa nessa tarde de sábado.
O nosso abraço para você, para sua família. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe, para que essa mensagem possa alcançar o maior número de pessoas. Assim como estamos sendo abençoados ao estudar a palavra de Deus, outras pessoas também possam ser abençoadas. Então compartilhe essa mensagem de amor, essa mensagem de esperança, essa mensagem de salvação também. Muito bem, vamos dar continuidade aqui. O que acontece na sequência quando Daniel ficou sabendo do decreto do rei? O que ele fez? Ele ficou com medo, fugiu, se escondeu? Muito bem. E aí, querido ouvinte, o que vocês acham que Daniel fez? A palavra responde, né? Afinal de contas, nós estamos aqui, né, pastor Denis? Na palavra. Na mira da palavra, né? Mira da palavra. Verso 10 responde, né, essa pergunta. Daniel diz assim, ó, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, Daniel continuou fazendo o que ele fazia todos os dias. Ele não mudou, né? Ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. Esse é um detalhe interessante, as janelas aqui, né? E ali fez o que costumava fazer. 3 vezes, né? Por dia ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus. Puxa vida, Daniel poderia, diante dessa informação, né, desse decreto, ele poderia simplesmente ter subido, orado e fechado as janelas. Mas assim, as pessoas, querido ouvinte, elas sabiam que Daniel orava com as janelas abertas. Todo mundo, naquele contexto ali que sabia que Daniel orava, sabia que ele orava de janelas abertas. Se Daniel tivesse fechado a janela, as pessoas poderiam dizer assim, ó, mas o que será que Daniel... Por que ele fechou a janela? Ele fechou por causa do decreto? Então poderia gerar alguma sentido de Daniel teve medo aqui. Mas ele não faz isso. Ele abre as janelas, ele vai orar, ele continua orando, ele não muda a sua atitude, porque isso era o caráter de Daniel. Ele temia a Deus. E não era nesse momento, diante de uma situação... Aliás, Daniel sabia o que iria acontecer. Né, diante de uma desobediência do decreto do rei, era a cova dos leões, mas Daniel não muda a atitude, ele continua orando com as janelas abertas, né? E aí obviamente que os sátrapas ali, né, os outros supervisores, eles agora no verso 11 eles dizem o seguinte, então aqueles homens foram investigar, né, foram ver se Daniel realmente iria orar, né? E encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E aí já foram logo, eu vou usar uma palavra aqui, né? O mais depressa possível avisar ao rei Dario. Olha, encontramos lá e foram avisar ao rei acerca do decreto real, né? Tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? E o rei respondeu, o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. Então disseram ao rei, e agora eles usam esse termo aqui, ó, Daniel, um dos exilados de Judá. Isso aqui, se fosse nos nossos dias, soaria até como uma questão aí, né, complicada, né, pastor Dentes? Usaram o termo da religião, da nação ali para dizer, olha, um dos exilados de Judá, o Daniel, né, está orando a outro Deus e não está obedecendo ao teu decreto, rei. Então agora o senhor tem que cumprir a palavra que foi feita, né? Deve ser lançado na cova dos leões. E olha só, né? Como que a gente pode tirar algumas aplicações para a nossa vida. Então, nós já vimos que Daniel sempre foi fiel, temente a Deus. Aqui nós destacamos Daniel também como um homem de oração. Aqui fala o texto que Daniel orava 3 vezes ao dia, mas 3 vezes ao dia eram orações especiais. Sim. Então nós entendemos que Daniel tinha uma vida de oração. Ele tinha uma comunhão diária e ao longo do dia com Deus.
E isso, claro, fortalecia a sua fé e a certeza de que Deus estava cuidando dele, que Deus agiria e que Deus iria colocar a mão de acordo com a necessidade, aquilo que fosse necessário, Deus poderia intervir. Então, o fato de ter sido decretado que qualquer homem, qualquer pessoa que durante esse período de 30 dias orasse ou adorasse um outro Deus ou um outro homem que não fosse o rei, seria condenado à morte, isso não levou Daniel a mudar o seu comportamento e a mudar os seus hábitos, porque os hábitos de Daniel, o comportamento de Daniel estava linkado ao seu caráter. E o seu caráter tinha sido formado pelos seus princípios e valores, né? Então eu vejo que Daniel permaneceu firme. E às vezes algumas pessoas, pastor Renato, eles podem ter curiosidade por que Daniel orava com a janela aberta em direção a Jerusalém. Isso também tem um contexto histórico. Por que ele orava, né? Então, quando a gente estuda a palavra de Deus, Jerusalém sempre representou a presença e a aliança de Deus para com o seu povo. Então, Jerusalém sempre foi o centro ou o lugar central de adoração do povo de Deus. E quando nós vamos para a história, quando Salomão ele dedica o templo a Deus, ele pediu que Deus ouvisse as orações feitas pelo povo ali na direção da cidade. Então, que as orações fossem feitas no templo, mas aonde qualquer pessoa do povo de Deus que orasse na direção da cidade. É interessante isso, né? E também, pastor Denis, no contexto aí, existe o contexto, até Deuteronômio fala um pouco sobre isso, Salomão vai reforçar essa questão, né? Das bênçãos e das maldições. Uhum. Então, mesmo quando Salomão constrói o templo, ele diz, mesmo que os nossos, enfim, descendentes ali, as gerações futuras venham a se desviar do caminho e forem exilados para outras terras, que ainda assim o Senhor nos ouça, quando de coração nos voltarmos para o Senhor. Então, voltar-se para Jerusalém era uma forma, eles estavam exilados, estavam vivendo num outro contexto fora dali. Uhum. Mas eles não esqueceram de que esse voltar para Jerusalém também era um voltar, de certa forma, para Deus. Uhum. Entendendo que em algum momento eles falharam, erraram diante de Deus, mas confiavam na misericórdia de Deus. E por isso que Daniel não podia mudar essa oração. E por isso que essa oração ela era de portas abertas, porque ela apontava, eu estou aqui vivendo como um exilado. E os sátrapas reforçam isso, ele é um exilado aqui. Mas Daniel relembra, eu estou exilado aqui, mas eu oro de janelas abertas para Jerusalém porque eu continuo confiando que o Deus Todo-Poderoso não perdeu o controle. Amém. E essa situação também está nas mãos dele. Então, se a consequência for a cova dos leões e a morte, está tudo certo. Mas, mais para frente, nós vamos ver que Deus tem o poder e realizou esse milagre ali na vida de Daniel. Então não era um exibicionismo espiritual, mas sim uma fidelidade inegociável. Inegociável. Demonstrando que realmente, apesar de estar ali, ele confiava no Deus lá de Jerusalém, no verdadeiro Deus. E tem um princípio bíblico muito forte aqui, dentro dessa história e desse momento aqui de Daniel, que está em Atos, no capítulo 5, verso 29, que fala, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, Daniel preferiu obedecer a Deus do que aos homens. Então, esse é um princípio. Ele sabia das consequências. Sim. Ele sabia, mas entendia que a sua comunhão com Deus era mais importante do que a sua própria segurança. E qual aplicação nós podemos fazer para a nossa vida enfatizando esse momento aqui?
que a nossa oração ela deve permanecer constante mesmo em momentos hostis, mesmo em momentos difíceis. A nossa fidelidade não deve depender da aprovação do ambiente. Nós não podemos se permitir ser influenciado pelo meio, ainda mais quando esse meio nos distancia de Deus. Justamente. É algo inegociável, né? A gente pode dizer assim, mais uma vez, né? Eu tô longe, aqui não tem ninguém me, entre aspas, fiscalizando, né? Se eu fechar a janela não vai ter problema, no Sim, contexto de Daniel, né? sim, E talvez, querido ouvinte, às vezes a gente, em algumas circunstâncias, a gente acha, não, mas eu tô levando vantagem aqui, ninguém tá vendo, a pessoa não percebeu, foi ele que fez a coisa diferente ali, né? Mas Daniel nos mostra que princípio, caráter é inegociável. Ainda que as consequências sejam terríveis, mas como a própria morte, né? sim, Mas isso não se negocia em circunstância alguma. sim. E é possível viver, Daniel nos mostra isso, que é possível viver em uma cultura secular sem perder a identidade espiritual, né? Então é Exatamente. possível a gente viver em uma cultura secularizada e a gente não perder a identidade espiritual. Maravilha, vamos adiante então aqui no nosso estudo dessa tarde de sábado e ver o que acontece na sequência. A próxima pergunta diz a seguinte, pastor Renato: qual foi a acusação que os príncipes fizeram então contra Daniel e apresentando ao rei? Verso 13 ali, né? Isso, então, né, eles agora vão ao rei, dão essa informação de que Daniel estava orando a Deus e não ao rei, né, conforme o decreto, e eles exigem agora que o rei cumpra o decreto que ele mesmo assinou, né, de acordo com a lei dos medos e dos persas, que todo decreto não podia ser revogado, né? E o que que acontece agora quando o rei ouve essa acusação? O rei percebeu nesse momento a armadilha. Ele percebeu que havia caído, porque assim, o rei confiava em Daniel. O rei sabia quem era Daniel. Só que agora o rei está diante de um problema. Como é que eu fico nessa situação? Eu sei que Daniel caiu não, que o rei entrou na armadilha que eles armaram ali. Eu entendeu que foi uma armação. Ele era político, ele rei ali, conhecia as artimanhas ali. E o rei, então, agora, ele tenta, né? Os versos seguintes vão dizer, ó, quando o rei, o verso 14, né? Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado, né? E decidiu salvar Daniel, e até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Então o rei tentou de todas as formas revogar esse decreto, mas os sátrapas vão lembrar ali, né? Os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Hum, Então o rei agora estava diante de uma situação difícil, né? hum, Ele sabia que foi uma armadilha, né? Mas agora eles dizem assim, olha, se o senhor revogar esse decreto, vai pegar mal. Como é que o senhor vai perder a moral aí? Porque, imagine, a nossa cultura, a nossa lei, não se revoga um decreto. Mas o rei tentou, mas não conseguiu, de tão forte que era essa questão aí. Então, o rei deu ordens, né, para que trouxessem Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel, verso 16, né, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. O próprio Dario reconhece que se o Deus de Daniel, a quem ele servia, provavelmente o Dario aí, esse rei aqui, já tinha ouvido sim. das histórias de Babilônia ali anteriormente. Essas histórias provavelmente eram conhecidas de Dario, né? Hum, Então, o Deus de Israel aqui já tinha a sua fama, né? Podemos dizer assim, né? Era conhecido os seus feitos. E o rei diz assim: então, Daniel, eu não consegui revogar aqui, mas você vai para a cova dos leões, mas o Deus a quem você serve, né? É, continuamente o livre.
desses leões, né? Então, Daniel foi jogado na cova dos leões. Uhum. Não teve como, ele foi para a cova dos leões. E é interessante porque, como você colocou aí, Daniel, ao permanecer firme nos seus princípios, ele mais uma vez está testemunhando. Ele está testemunhando para o rei, ele está testemunhando para todos aqueles que estavam ali, a quem ele servia, quem era o verdadeiro Deus, que assim como os princípios, assim como esse decreto humano, aos olhos humanos era irrevogável, os princípios divinos ainda são maiores e mais irrevogáveis. Princípios imutáveis. Princípios não se negocia na mesa do inimigo e na mesa de qualquer outra pessoa. Então Daniel ele permanece firme e Dario, como você disse também, ele percebeu ali a cilada, ele tentou salvar Daniel, mas não conseguiu. E dá para perceber que Dario ele tinha um carinho muito grande por Daniel. Ele tinha um apreço, uma admiração, um respeito muito grande, porque o texto faz questão de enfatizar que ele tentou até o pôr do sol, ou seja, até o final daquele dia ele tentou fazer alguma coisa. Sim. E outro detalhe, pastor Denis, aqui mais à frente, o rei se entristeceu aquela noite, ele não quis comer, não quis beber, o rei ficou realmente ali angustiado. Em jejum, né? Jejum. Você vê, uma pessoa que não era né, desse contexto religioso ali, né, de Jerusalém, com os judeus ali, com os exilados, mas que entendeu isso, né? E outra questão também que é importante a gente tirar como princípio aqui, que a nossa fidelidade, às vezes, a gente não é livrado de todas as ciladas e de ser, inclusive, passar por algumas tribulações. A fidelidade a Deus pode, inclusive, nos levar a situações como essa. Quer dizer, a fidelidade de Daniel não o impediu de ser jogado na cova dos leões. Ele foi jogado na cova dos leões, né? Aparentemente aqui, quando Daniel foi jogado ali, né? O verso 17 diz que foi colocada uma pedra em cima, não tinha como sair dali, né? Aqueles que articularam o plano, vencemos agora. Como é que se sobrevive sendo jogado numa cova de leões famintos? Não tem como. Então, para eles, ali agora era o fim de Daniel e o fim daquele exilado. Mas a história não termina aí. Como você disse, então, o rei ele se dirige ao palácio, passa a noite em jejum, não deixou trazer a presença de instrumentos musicais, fugiu dele o sono. E o verso 19, então, diz que pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E quando ele chega à cova dos leões, o que ele faz, pastor Renan? O verso 20 ali, querido ouvinte, pode acompanhar aí na sua Bíblia, ele ia se aproximando, né, da cova onde Daniel foi jogado ali. E uma coisa que ele fala aqui, Daniel, eu imagino aqui esse rei com uma expressão ofegante, querendo saber, de certa forma, eu acho que o rei estava acreditando, pastor Denis, pelo que dá a entender aqui, que o Dario estava acreditando no milagre aqui, que Daniel não teria sido despedaçado ali. Que ele chama Daniel, né? Ele chama Daniel, ele diz assim, ó, Daniel, com voz que revelava aflição, a voz de Dario, né? Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? E Daniel respondeu, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum. Então, aqui agora o rei vai até ali a cova, com uma voz aflita, preocupado, mas eu acho que o rei estava confiando. E para mim aqui, pastor Denis, Deus livrou Daniel mais uma vez, assim como havia livrado lá no capítulo 3, que nós já estudamos, né, os 3 que foram jogados na fornalha de fogo, lá de Nabucodonosor. Deus livra aqui Daniel da cova dos leões como também um testemunho a esse rei.
Então, o Dario agora entende que o Deus de Daniel foi capaz, ele mesmo diz, o Deus vivo, né? É capaz de livrar desses leões aí. O Daniel então responde, né? Uhum. Eu não tinha culpa e, mais uma vez, Daniel exalta o nome de Deus. Uhum. Deus vivo fechou a boca dos leões e eles não me causaram dano, Uhum. porque eu não cometi mal algum aqui. E o verso 23 da continuidade fala que então o rei se alegra sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. E assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. É interessante, porque Deus ele não impediu que Daniel fosse lançado na cova, fosse jogado na cova dos leões. Mas, de acordo com o texto, Deus enviou o anjo para cuidar, para proteger o seu servo, livrando ele ali. E quando o rei ele vê ali que Daniel permaneceu vivo, o rei ordena, né, que naquele contexto ali Daniel seja tirado, mas ele faz mais, né? O verso 24 diz que então foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e então aqueles homens foram o quê? Lançados nas covas dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova. E já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. A consequência, né? A consequência aqui, né? E me chama a atenção aqui, pastor Denis, também uma questão que o rei mandou lançar as mulheres e os filhos, né? Então, talvez, querido ouvinte, você pode estar se questionando aí, né? Mas por Uhum. que não Deus permitiu que fossem lançados ali só eles que haviam tramado toda Uhum. aquela situação? Mas o que nós precisamos entender aqui porque há um princípio bíblico também, né, que cada um, né, leva a sua culpa, né? Uhum. Mas primeiro que aqui o rei, esse rei não era um rei, digamos assim, ele tinha esse conhecimento sobre Deus, mas é o rei quem dá esse decreto. Não é Sim. Daniel dizendo, olha, você não vê Uhum. Daniel dizendo, Deus agora puna esses homens. Não, Sim. Daniel não faz isso. Então o rei se vale daquilo que ele, da sua autoridade ali, né? Mas um outro ponto a ressaltar aqui, que as minhas escolhas, elas afetam a minha família. Elas Uhum. afetam pessoas ao meu redor, né? As escolhas que esses homens fizeram ali teve consequência, afetou a vida deles, mas afetou a vida da família deles ali, que também acabou sofrendo por aquilo que eles haviam feito ali também. Então, isso também é algo que nós devemos entender, né? As minhas escolhas, elas afetam também a vida de outras pessoas ao meu redor, seja de forma positiva ou de forma negativa também, né? Uhum. E também aqui nós vemos que, como eu falei anteriormente, né, quando Daniel foi lançado na Cova dos Leões, não terminou ali. E então agora esses homens, aquilo que era um decreto contra Daniel, esse decreto é revertido com aquele que tentou causar o dano ao Filho de Deus ali. Uhum. Isso me lembra também, pastor Denis, que todo o mal que, de alguma forma, é tentado fazer contra os filhos de Deus, contra aqueles que temem ao verdadeiro Deus, um dia será revertido, Uhum. né? E essas pessoas realmente tiveram uma consequência trágica, né? Porque o texto diz que eles nem haviam chegado ao fundo da cova dos leões, eles já foram esmigalhados ali, né? Ou Uhum. seja, não havia mais proteção de Deus ali para essas pessoas, né? Isso é Uhum. muito, muito interessante ali. Sim. E só fazendo um acréscimo com relação a esse comentário das famílias, o contexto cultural e jurídico também da época nos impérios antigos, ele traz para a gente uma informação importante, especialmente no contexto dos medo-persas. Era comum que a punição alcançasse toda a família dos conspiradores contra o reino. Isso era comum. A ideia era eliminar
completamente qualquer possibilidade de vingança ou continuidade da traição. Então eles tinham já essa cultura, então de chegar à família, porque os filhos, por exemplo, são pequenos, eles vão crescer, vão querer se vingar, e também podem continuar traindo o rei. Então eles eliminam tudo, entende? Agora a gente tem o efeito reverso, né? Eles vão lembrar lá quando eles avisam o rei, olha, o rei tenta salvar Daniel. E eles lembram o rei, olha, nós, como medos e persas, temos uma lei aí, que um decreto não pode ser revogado. O rei se vale desse artifício que você falou, ok. Uhum, Um decreto não pode ser revogado, tanto é que não foi. uhum, Mas agora o rei utiliza esse conceito jurídico que eles tinham ali para eliminar qualquer possibilidade de uma vingança ou de um levante posterior. uhum. Então veja, aqui também é algo importante para nós aprendermos, quando a gente tenta usar algum artifício, né, cobrando, exigindo, vamos dizer assim, não, agora tem que fazer isso daqui. Cuidado, porque pode aquilo ali que você tanto de repente quer que aconteça com o outro, no caso deles aqui, né, queriam justiça ali pela lei e tal, embora fosse uma artimanha, uma coisa planejada, aquilo que eles tanto queriam voltou-se contra eles mesmos, Contra né? eles mesmos. E isso é um princípio bíblico, né, que a palavra de Deus fala, né, façam aos outros Uhum. aquilo que você gostaria que fizesse a vocês. Se eles conhecessem um pouquinho, né, poderiam ter percebido. Nós tentamos o mal contra Daniel. Será que em algum momento isso não se voltará contra nós? Uhum. Né? Poderiam ter talvez pensado, né, essas pessoas Sim, aí e não ter tido essa sorte, né, que tiveram aí, esse fim, né? sim. A lei também da semeadura, né? E a lei da semeadura deixa muito claro que aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Então, toda ação ela tem uma reação e também tem as consequências. E a gente vê isso acontecendo aqui nessa história. Nós estamos caminhando para o final do nosso estudo e para concluir aqui o estudo dessa tarde, você que ainda não comentou no chat aí no YouTube, comente o que você está achando do estudo de hoje, deixe aí o seu comentário, comente da onde você está nos acompanhando hoje, da onde você está assistindo, dê o seu alô para nós aqui também, tá bom? Mas indo para o final aqui, como que o rei, pastor Renato, ele reconhece a supremacia de Daniel e qual foi o resultado da fidelidade de Daniel? Para a gente fechar o nosso estudo aí, essa pergunta 8 e 9, a gente juntando as duas aí. O rei agora, ele escreve, né? O verso 25 ali diz que o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos, línguas de toda a terra. Aqui dá uma ideia de que realmente esse império medo-persa tinha um alcance muito amplo, né? Ele usa inclusive esse termo ali para dizer desse alcance desse reino ali. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. E o verso 28 termina esse capítulo dizendo assim: Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro o persa, né? Que foi um outro rei ali dentro desse contexto aí desse reino. Então o rei ele emite um decreto. Aqui é uma questão interessante, pastor Denis, porque o rei ele reconhece a Deus como verdadeiro Deus, mas agora ele emite um decreto, né? Dizendo assim, ó, todos devem adorar. E a pergunta que fica talvez é assim, né? Nós não podemos adorar a Deus de forma forçada, né? Uhum. Deus nos dá a liberdade da gente poder adorá-lo, da gente poder escolhê-lo. Uhum. Né? E o rei agora ele emite um decreto. Mas o rei se valia, né, de decretos ali. E ele reconhece, então, o verdadeiro Deus da forma como que ele entendeu, né? Você não vê, talvez, dizendo assim, quando isso, ó, o Dario, ele
ele se converteu, ele se tornou alguém temente a Deus. Ele reconheceu, tanto é que ele emite o decreto aqui, né, para que todos pudessem agora adorar ao Deus de Daniel. E sobre Daniel, diz que Daniel prosperou. E aqui me chama a atenção que prosperidade bíblica não é necessariamente você não ter problemas, você não ter dificuldades, você ter tudo do bom e do melhor, enfim, prosperar financeiramente, como muitas vezes é colocado simplesmente. Uhum. Daniel prosperou em quê? Daniel prosperou na fidelidade a Deus, né? Veja, ele começou lá desde Babilônia, né, dos exilados, e vai aqui, né, passa inclusive o reinado de Dario, vai até o reinado de Ciro ali, né? Então, isso é muito importante porque no mundo que nós vivemos hoje, pastor Denis, muitas vezes as pessoas acham que prosperar em Deus é só você não ter problema, você ter tudo sempre. A gente ora, a coisa acontece, e às vezes não é assim. Algumas vezes Deus vai nos permitir ir à fornalha, ir à cova dos leões, problemas, dificuldades, mas se mantermos a fidelidade a Deus, isso é verdadeira prosperidade que um filho de Deus tem. Amém, amém. Louvado seja o nome de Deus. Estamos concluindo aqui o estudo dessa tarde. Eu queria mais uma vez agradecer ao pastor Renato pela presença, pelo privilégio de ter a sua companhia, compartilhando conosco aí os seus conhecimentos na palavra de Deus, compartilhando aí para que nós pudéssemos aprender mais sobre o plano de Deus para a nossa vida. E eu tenho certeza que os nossos amigos, ouvintes, telespectadores também foram abençoados com o estudo dessa tarde. Você que assistiu, você que ouviu pelas ondas da rádio, tão importante quanto conhecermos a palavra de Deus é praticarmos, é colocarmos em prática na nossa vida. E depois do estudo de hoje, fica um apelo para o seu coração, para que você também tome algumas decisões, não permitindo que nada impeça a sua adoração ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo, mesmo se for necessário sofrer consequências como Daniel. Orar pelo menos 3 vezes ao dia, como Daniel fazia, ao Deus vivo, que pode livrar, que pode salvar e fazer sinais e maravilhas. E adorar a Deus através das orações, dos louvores e de uma verdadeira vida de adoração. A palavra de Deus diz: "Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida." Que esse seja o seu desejo e a sua oração nessa tarde de sábado. Vou pedir para o pastor Renato agora orar a Deus, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida. Pastor. Vamos orar, querido ouvinte. Pai querido, nosso Deus a quem servimos, o Deus de Daniel, que continue sendo também o nosso Deus. Amém. Continue sendo o Deus de todos aqueles que estão ouvindo, irão ouvir este estudo, Pai. Amém. Que o Senhor os abençoe, que eles possam entender que a fidelidade ao Senhor, a entrega completa do nosso coração, os princípios da Tua palavra, o nosso caráter, eles não se negociam, Pai, em circunstância alguma. Amém, Senhor. Que todos nós possamos permanecer fiéis à Tua palavra, fiéis aos princípios que o Senhor nos deixou, Pai. Amém. Porque isso é o melhor para a nossa vida. E ao final nós perceberemos que vale a pena, Pai, ser fiel ao Senhor. Amém. Não importam as circunstâncias que possam acontecer resultando dessa fidelidade, como ser jogado numa cova dos leões, como Daniel foi. Mas a fidelidade ao Senhor sempre redundará em bênçãos, Pai. Amém. E que isso seja o nosso desejo, o meu desejo, o desejo de todos nós aqui, dos nossos ouvintes também. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queremos agradecer mais uma vez a sua presença, a sua audiência conosco e deixar já o convite para o próximo sábado, às 15 horas, estarmos juntos aqui em mais um estudo da Palavra de Deus. E não se esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Pois em todo momento, em todo lugar, você ligado na Palavra. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.